Bacana, pessoal. Então, começando impulso e quantidade de movimento. Olha, aqui um assunto muito importante, tá? Por exemplo, quando você olha para isso aqui, para essa animação aqui, você já lembra de uma questão que apareceu no Enem, que é um fenômeno explicável, né, por essa teoria, impulso e quantidade de movimento. Na verdade, a conservação, né, da quantidade de movimento. Aqui, outras ideias sobre forças impulsivas, tá, que a gente vai trabalhar bastante, tanto aqui no quadrinho do Garfield, aliás, os 2, né, os 2 quadrinhos do Garfield aqui, retratam, a ideia de forças impulsivas, que é o que a gente vai discutir bastante a partir de agora. Galera, aqui a gente vai entrar numa nova lei de conservação. E leis de conservação na física é tudo aquilo que o cientista busca. É tudo aquilo que os cientistas buscam, né? Leis de conservação, elas são muito universais, né? Elas podem produzir generalidades, que é uma coisa muito buscada na ciência, né? Você buscar generalizar e não centralizar certas explicações, né? Há uma teoria que só explica uma pequena grade de fenômenos, não interessa muito para a ciência. O que os caras querem é a unificação das leis. Na verdade, essa é uma das linhas da física teórica, tá? Tentar uma teoria que unifique todas as forças presentes no universo numa única só, algo que explicaria todo tipo de interação, tá? Então, leis universais, leis de conservação, são buscadas e aqui a gente vai ver mais uma. E eu estou falando disso porque a gente aprendeu sobre conservação da energia num sistema, em que condição, né, a energia mecânica se conserva. E agora a gente vai entender uma outra faceta disso aí ao estudar impulso e quantidade de movimento. E aí a estratégia será a seguinte: eu vou definir separadamente as duas grandezas, definir, tá? E depois eu vou te provar uma relação entre elas. Então, por enquanto, só no campo da definição. Bacana? Deixa eu ver a hora. Beleza, vai dar certinho o tempo aqui. Vamos lá, começando definindo quantidade de movimento ou momento linear, tá bom? Esse fenômeno pode aparecer aí com os dois nomes. Galera, quantidade de movimento é uma grandeza definida, você vai entender só daqui a pouco por que é definida assim, tá? É uma grandeza definida como produto da massa pela velocidade, tá? É o significado da inércia em movimento. Então, na prática, olhando para tal expressão, é uma grandeza vetorial, é por isso que esse assunto é mais difícil. Quando eu comparo esse assunto com energia, aqui é muito mais difícil, porque aqui eu não posso esquecer nunca da natureza vetorial, tá? A energia é uma grandeza escalar. Aqui você vai lidar com um conceito que é vetorial. Então, a quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema é dado pelo produto da massa pela velocidade. Não é o módulo da velocidade, é a velocidade. Tá? E aí eu quero discutir algumas coisas. Esse carro, por exemplo, ele tem quantidade de movimento porque ele tem velocidade, é massa com velocidade. Um navio, mesmo tendo pouca velocidade, pode ter muita quantidade de movimento. Por quê? Porque a massa pode compensar, né? Imagina um cruzeiro, por exemplo, né? Que tem uma massa gigantesca, uma velocidade menor comparável com outros veículos, né? Mas, então é só para você entender que a quantidade de movimento não necessariamente está atrelada sempre ao corpo ter muita velocidade, tá? Ele pode ter muita quantidade de movimento, tendo pouca velocidade, desde que ele tenha muita massa. Bem, um caminhão parado não tem quantidade de movimento. Esse caminhão aqui está parado, tá? Ele tem muita massa? Tem. Mas qual que é a quantidade de movimento dele? Zero. Um corpo em repouso não tem quantidade de movimento. E essa animação aqui, ela, não sei se está tão claro aí para vocês, mas ela faz alusão ao seguinte: aqui é uma avenida e tem um carro e um caminhão.
Como o caminhão não ultrapassa o carro e nem o carro se distancia do caminhão pela animação, isso sugere o quê? Que os dois têm a mesma velocidade. Agora, qual dos dois tem quantidade de movimento maior? O caminhão. Por quê? Porque a massa é maior. Então, fica atento a esse tipo de coisa, porque vai ser importante, tá bom? Unidade de medida no sistema internacional. Galera, a unidade de medida no sistema internacional da quantidade de movimento, representada aí pela letra Q, tá? Q maiúsculo, é quilograma vezes metro por segundo. Não tem um nome especial, tá? Para essa grandeza. Então, quilograma da massa é multiplicado pela velocidade em metros por segundo. Bacana. Isso é quantidade de movimento. Agora, deixa eu definir impulso com vocês. Impulso, galera, é uma grandeza que mensura, tá? Ela tem relação com o tempo de ação de uma força. Veja só, enquanto, por exemplo, o taco, né, encosta na bola, existe aqui uma força variável com o tempo, né? E por isso esse taco ganha quantidade de movimento. Por exemplo, porque você tem uma dada massa numa tal velocidade que inclusive inverte o sentido. A mesma coisa vale para esta situação, né? Um taco de golfe aplica uma força durante um certo tempo. A mesma coisa vale aqui para o taco de hóquei, tá? Um jogador de futebol, quando cabeceia uma bola, também existe uma força agindo durante um certo tempo. Essa é a essência da grandeza impulso, tá? Veja que a gente já trabalhou uma coisa parecida lá em trabalho. O que é trabalho? Trabalho é uma grandeza que avalia o efeito de uma força ao longo de um deslocamento. O impulso avalia o efeito de uma força agindo durante um determinado tempo. E você vai ver por que isso é importante daqui a pouco. Tá. Quando a força for constante, dificilmente isso vai acontecer. O impulso é calculado como força multiplicado por intervalo de tempo, também é uma grandeza vetorial. O impulso tem módulo, direção e sentido. Quantidade de movimento também tem módulo, tem direção e tem sentido, tá bom? Professor, mas e se a força for variável? Bem, se a força for variável, aí só quando você for fazer engenharia que você vai ver como é que calcula. Mas é bem parecido com isso aqui. Só vai entrar aqui um símbolo de uma integral, tá? E a força vai continuar aqui, o tempo vai continuar aqui. Mas, claro, no ensino médio você não vai fazer essa conta, tá? Então, para a força constante, você vai usar esta expressão para calcular o impulso. Professor, mas e se ela for variável, que na prática é o que acontece, né? Quando o jogador cabeceou a bola, a força foi variável. Quando o taco de golfe acerta a bola, a força foi variável. Bem, existe uma propriedade, agora fica atento, galera. Se o gráfico for F por T, força por tempo, a área desse gráfico vai te dar o impulso, tá? E tá aqui, para quem já vasculhou as questões do Enem, tá lembrado disso aqui aparecer também. Fica atento nesse gráfico do morrinho, tá? Porque, em geral, claro que se ele for força por tempo, que em geral ele vai estar falando de uma força impulsiva. Ela começa pequena, atinge um pico e depois decresce num tempo bem curto, tá? Num tempo bem curto. É o que acontece nas 4 situações da minha figura. Nas 4, tá? Nas 4 situações que eu coloquei aqui, o gráfico da força é mais ou menos isso daqui. Quando você colide, por exemplo, dentro de um carro e você está usando o cinto de segurança, a força que o cinto aplica em você é bem parecida com esse gráfico. Bem, professor, mas tem como calcular essa área aqui no ensino médio? Claro que não, mas você tem que saber essa propriedade, tá? Então, fica atento, olha, gráfico força por deslocamento, a área dá trabalho, gráfico da força pelo tempo, a área dá o impulso, tá? Mas, em geral, o que você vai calcular no ensino médio? A força média, tá? Veja que eu posso achar uma área, é possível, eu coloquei aqui para você,
É possível encontrar uma área que seja equivalente à área achurada? Claro que é, sempre é possível. E claro que eu vou colocar uma área retangular, por quê? Porque aí eu estarei falando da força média. É essa que você vai calcular no ensino médio. Então, olha, essa força começou pequena, foi num pico e decresceu. Veja que esses pedaços aqui laterais se encaixam razoavelmente aqui. Então, são áreas equivalentes, são impulsos equivalentes. Só que o gráfico lilás aqui se refere a uma força O constante, que é a ideia da força média, tá bom? É ela que você vai mexer no ensino médio, tá? Mas não esqueça o gráfico, hein? Gráfico do morrinho, em geral, vai falar de impulso. Unidade de medida. Bem, galera, o impulso no SI é Newton vezes segundo. Olha aqui, Newton da força, segundo aqui para o intervalo de tempo. Também não temos uma unidade especial para isso daqui. Leandro, na prática, o que significa ter muita quantidade de movimento? Bacana, boa pergunta. Olha só, eh, deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. A pergunta é bem importante mesmo, tá? O que significa ter muita quantidade de movimento? Olha, como está escrito aqui, a quantidade de movimento ela tem o significado da inércia em movimento. E o que a gente aprendeu sobre inércia, né? Inércia é uma propriedade dos corpos de resistir a qualquer alteração no seu estado de movimento. Então, por exemplo, um cruzeiro. Imagina um cruzeiro, um navio aí gigantesco, está desgovernado. Se ele chega desgovernado no porto, que vai acontecer? Ele vai fazer um desastre. O poder de destruição dele vai ser gigante. Por quê? Porque ele tem muita quantidade de movimento. E a força requerida para pará-lo vai ser igualmente grande. A sua pergunta ela é tão importante que ela vai ser discutida aqui, ó. Não é que a gente não iria discutir, não, mas ela é discutida num tópico especial sobre, cadê? Sobre a segunda lei de Newton. Olha o que eu vou te provar, que a força e a quantidade de movimento são diretamente proporcionais. Então, respondendo a sua pergunta, se um corpo tem um ΔQ muito grande, em geral, a força requerida para pará-lo vai ser também muito grande, tá bom? Então, o poder de destruição de corpos com muita quantidade de movimento é, em geral, muito grande. A não ser que você consiga uma maneira de pará-lo aos poucos, né? O que não é muito simples na prática. E eu vou dar exemplos sobre isso, tá? Um corpo que tem muita quantidade de movimento, mas pensando em sistemas de amortecimento, como é que isso minimiza a ação de uma força, tá? Então, a sua discussão ela vai ser levada em conta ainda como talvez o tópico central da nossa discussão, mais à frente. Beleza, Inara? Mas essa discussão ainda, ela na prática, ela só começou aqui, mas ela vai continuar por toda a matéria, tá bom? Bacana. Então, galera, depois que eu defini as duas coisas, agora vem a parte importante. Parece que eu estou trabalhando com duas coisas em separado, mas não. Você vai entender agora por que isso foi definido assim. Então, vamos lá. Teorema do impulso. Por enquanto, uma ideia visual e eu demonstro, tá? Vou fazer a demonstração e aí a gente pode encerrar a aula. O impulso, galera, que é o que a gente vai aprender agora, ele altera a quantidade de movimento da mesma maneira que uma força altera a velocidade. Olha essa ideia aqui. Você chuta uma bola numa parede. Quando você chuta a bola, o que ela passa a ter? Quantidade de movimento. Numa dada direção, num dado sentido, tendo um determinado módulo. Daí ela vai lá e colide contra uma parede, tá? E recebe da parede uma força impulsiva. Por quê? Porque eu tenho uma força agindo por um certo tempo. Essa força impulsiva foi capaz de, olha aqui, olha os vetores, foi capaz de inverter a quantidade de movimento. O que isso parece sugerir, né? Que quem foi capaz de mudar a quantidade de movimento foi o impulso. Mas isso é só uma sugestão. A sugestão está aqui, ó. Eu estou sugerindo que o impulso seja responsável pela variação em módulo, direção e sentido da quantidade de movimento. E é isso que eu quero provar. Se eu provo essa relação, eu provo a igualdade das unidades.
É como se eu provasse que Newton vezes segundo é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, bora lá provar isso aí? Então, vamos lá, olha. Demonstração do teorema do impulso. Um teorema que você vai usar demais, inclusive em problemas que misturam com energia, tá bom? Então, vamos lá. Imagina esta situação. Uma força que age por um certo tempo. Por simplicidade, né, por causa do ensino médio, eu vou considerar que essa força não mudou durante o tempo. Ah, professor, o impulso não é só para força variável, não? Não, galera. Impulso, eu vou repetir, o impulso nada mais é do que estudar o efeito de uma força quando age por um certo tempo. Então vamos lá, essa força, olha só, agindo por um determinado tempo, tá? Essa força agindo por um certo tempo, o que eu posso escrever disso aí? Ó, segundo a lei de Newton, F igual a ma, força é massa vezes aceleração. Esse corpo acelera? Claro, né, porque está agindo uma força resultante sobre ele. Mas o que é aceleração mesmo? Aceleração é variação do vetor velocidade no tempo, né? Delta v por delta t. Agora você vai entender por que o impulso foi definido daquele jeito. Eu vou multiplicar isso aqui tudo por delta t. Se eu faço isso, vai aparecer um delta t aqui, e esse aqui vai ser simplificado. Olha o que aparece. Força vezes intervalo de tempo. Né? Já ligamos o alerta aqui, né? F vezes delta t. Tá bom. Mas isso só tem importância se o outro lado da igualdade tiver importância. E vamos ver. O que é delta v? Velocidade aqui no final, né? Velocidade aqui no final menos a velocidade aqui no início. Como a massa está multiplicando, esse resultado fica assim, ó, F delta T igual a mv final menos mv inicial. Galera, agora a coisa ganhou significado. Por que, professor, que quantidade de movimento é massa por velocidade? E por que impulso é força por tempo? Não é porque simplesmente alguém quis. É porque essa relação está te mostrando que, de fato, né, existe uma importante correlação entre força que age por um certo tempo e a tal quantidade de movimento. Porque força agindo por um certo tempo, isso é impulso. E massa por velocidade é o que nós vamos chamar de quantidade de movimento. A aula poderia ter começado por aqui, para eu justificar para você por que quantidade de movimento é mv e por que impulso é F vezes ΔT. Mas o mais importante vem agora, porque quando você olha para isso aqui, eu estou te provando que o impulso é o Q final menos o Q inicial. Mas o que é Q final menos Q inicial? É a variação vetorial dessa grandeza. Conclusão, o impulso, faltou uma setinha do vetor aqui, o impulso é responsável ou mede a variação da quantidade de movimento. Tá? Impulso mede isso. Tá? Beleza. Na aula que vem eu vou conseguir te mostrar onde é que está a tal lei de conservação se o impulso mede a variação da quantidade de movimento. Tá? E veja que isso tem até uma forma parecida com o que a gente viu lá em energia. Né? Lá em energia nós vimos que trabalho mede a variação da energia mecânica do sistema. Impulso... Leandro, Oi. mas se é correspondente, onde é que entra a massa no impulso? Onde é que entra a massa? Não, mas não entra a massa no impulso. Olha aqui. Por isso mesmo que Bem, parece confuso. entra da seguinte forma, né? Não na expressão. Porque aqui o que eu quis justificar é o seguinte: por que alguém definiu que? Por que alguém definiu um nome especial para isso aqui? E por que alguém definiu um nome especial para isso aqui? Porque a partir da segunda lei, na verdade, essa ideia de quantidade de movimento foi até Newton que também desenvolveu, tá? Por isso que eu falei lá da segunda lei dele, naquela forma, aquela é a forma original da segunda lei, não esta, tá? Essa aqui é a forma final da segunda lei, tá? Ele parte de lá para chegar aqui. E aí, olha só, se vamos supor que eu não tivesse dado os dois primeiros slides da aula, a aula começasse aqui, tá? Então eu estaria te mostrando que força vezes tempo faz variar isso. E aí a conclusão, então, é que eu vou chamar força vezes tempo de uma grandeza especial, eu vou chamar isso de impulso, tá?
E vou chamar massa por velocidade de quantidade de movimento. Se eu chamo se eu chamo cada coisa do que eu falei, a expressão final fica que o impulso mede a variação da quantidade de movimento. Agora, respondendo a sua pergunta, onde é que entra a massa de forma indireta nisso aí? Olha, imagina você tem que parar uma bicicleta a 40 quilômetros por hora e tem que parar um carro também a 40 quilômetros por hora. O que vai ser mais fácil parar? A bicicleta. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de movimento menor. Mas por que ela tem uma quantidade de movimento menor? A velocidade da bicicleta e do carro são iguais. Bacana? Certo, Alberto? Então, ó, mesma velocidade para a bicicleta, mesma velocidade para o carro. Para qual dos dois eu vou precisar de mais impulso, né, força? Porque imagina para você parar, você vai ter que aplicar força até o corpo parar. Então, é força agindo por um certo tempo. Onde é que o impulso vai ter que ser maior? Você vai ter que, você vai ter que aplicar mais impulso no carro, por quê? Porque a massa é maior. Então é aí que entra, né? Nesse sentido que vai entrar a ideia da massa tendo correlação com o impulso. Mas na definição da grandeza, impulso nada mais é do que o efeito de uma força agindo por um certo tempo. E agora eu estou te contando, né, os bastidores disso aí. O que é o efeito aí para todos, né? O que é o efeito de uma força agindo por um certo tempo? Variar a quantidade de movimento. Falando de uma forma análoga, porque a gente vai precisar rememorar muito isso. O que é o efeito de uma força agindo por um dado deslocamento? Trabalho. E trabalho mede variação de energia. Tá? Ficou mais ou menos claro aí, Alberto? Ou você ainda quer perguntar alguma coisa? Ficou sim, obrigado. Beleza. Então, como faltam 5 minutos, dá para fazer um exercício disso aqui. Uma bola de 0,30 kg de massa é chutada horizontalmente contra uma parede. A bola toca a parede com velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo. Após a colisão, que dura 0,20 segundos, ela volta na mesma direção com velocidade, olha, de mesmo módulo. A intensidade, olha aqui, galera, a intensidade da força média, no ensino médio só vai te pedir ela. A intensidade da força média que atua sobre a bola durante a colisão, olha, durante, ou seja, fala de tempo. Em newtons é de quanto? Galera, não sai da aula porque agora eu vou te ensinar uma coisa crucial. Se você não fizesse aqui, você erra todos os problemas sobre a quantidade de movimento. Então, bora lá. Então a situação é essa aí, olha. Uma bola que foi chutada contra uma parede. Ele quer saber qual foi a força média. Olha o que a gente está conseguindo, galera. Calcular a força média sobre um corpo que colide contra alguma coisa. Até então nós não tínhamos nenhuma teoria que pudesse falar sobre isso, tá? Então veja o quão grande é o alcance dessa teoria. Olha aqui. Então tá, fala o exercício que ela vai com 10 metros por segundo e volta com 10 metros por segundo. E se é falar de uma colisão elástica, quem já batalha muito em problemas de física sabe, né? Numa colisão elástica, você vai ter conservação da energia. Então, se ela foi com 10 e voltou com 10, colisão elástica, mas isso não interessa aqui agora. Tá. Galera, quando você for começar problema de quantidade de movimento, a primeira coisa que você vai fazer é isso aí, ó. Desenhe uma seta com um sinal positivo. Porque você está tratando de problema vetorial. Isso eu estou falando no mesmo sentido, tá? Você está falando de um problema vetorial. Então, galera, você tem que ter um vetor positivo e um vetor negativo. Eu vou adotar positivo para a direita. Professor, posso fazer o contrário? Pode, não tem problema, tá? E se o sentido positivo é para a direita, essa quantidade de movimento é positiva, esta é negativa em módulo, né? Desculpa, esta é negativa, e o impulso vai ser negativo também, porque o impulso é para a esquerda, tá? Beleza, como é que resolve isso? Primeira coisa, calcula o que antes da colisão. Presta atenção em outra coisa. Nessa matéria, você vai muito calcular assim, o antes da colisão e o depois da colisão. Porque você está analisando durante um intervalo. Então você quer saber o que eu tinha antes do intervalo, o que eu tenho depois do intervalo de tempo, tá?
Então, Q0, massa vezes velocidade inicial, tá? Positiva, tá? Então, é 0,3 kg vezes 10, isso dá 3 kg vezes metro por segundo. Quando você for calcular a outra, se você esquecer disso aqui, você erra o exercício, tá? Então, não pode esquecer. A quantidade de movimento final é menos mv, tá? Ou seja, você está levando em conta o caráter vetorial. Menos 0,3 vezes 10. Foi com 10 e voltou com 10. Então, dá essa quantidade de movimento. Quanto dá o impulso? Você aprendeu hoje que impulso mede variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos inicial, portanto. Veja, se você esquecesse do sinal, ia dar zero. Impulso zero. Ah, mas que impulso zero é esse? Não existe isso, né? A bola não receberia nenhum impulso se você esquecesse do sinal, tá? Então dá final. Quanto que é o final? Olha aqui, menos 3. Menos o inicial, que é 3. Então é menos 3. Isso vai dar um impulso médio de menos 6 newton vezes segundo, tá? A partir do impulso, eu consigo calcular a força média. Olha aqui como é que calcula a força média. Para a força média, impulso é F vezes T. O impulso você tem, que é menos 6. O intervalo de colisão é 0,2. E só para você não achar que a gente está falando de uma coisa impossível de fazer, galera, medir tempo de colisão é a coisa mais fácil que tem. É só colocar um sensor que calcula tempo de pressão fácil demais. Então, veja, dá para mensurar força média em colisões no dia a dia? Dá, muito fácil fazer isso, tá? Então, durou 0,2, você vai dividir menos 6 por 0,2, que é a mesma coisa que menos 60 por 2, uma força média de menos 30. Galera, o assunto da aula que vem é imperdível, tá? Aqui é aqui que o Enem vai bater. É aqui, tá? Segunda lei de Newton nessa visão que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, não perca a aula que vem. A aula que vem vai ser muito, muito importante. Então é isso. Encerro por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.